gosta de história de terror? Pois bem, se você gosta, você está no lugar certo. Porque aqui agora eu vou contar para vocês a história mais brutal e sanguinária do Jason. E para fortalecer aqui o terror verso no canal Super Hero, já sapeca o like aqui embaixo. Bora bater 10 mil curtidas, beleza? Mas agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa com um casal de jovens. Eles estão dentro de uma minivan que está estacionada em um acostamento na estrada. É uma sexta-feira, dia 13. E pela placa que está próxima ao carro, podemos ver que eles estão próximos do acampamento Crystal Lake. Enquanto se beijavam, a garota ouviu um barulho. Ela então para e pergunta para o rapaz se ele ouviu algo. Mas ele diz que não é nada e que a única coisa que importa para ele ali agora é a presença dela. A garota dá um sorrisinho e então os dois voltam a se beijar. A história é cortada e vemos que ali perto está rolando uma operação do exército. Dois dos soldados estão conversando até que um deles diz ter ouvido um barulho. O outro responde que não consegue ouvir nada além dos trovões que estão rolando. Descobrimos que os dois estão lá praticamente caçando uma pessoa mentalmente perturbada. Nem eles sabem direito quem é a pessoa, mas um dos soldados diz que para ele não importa quem seja, o que importa é o dinheiro caindo em sua conta. Mas enquanto ele dizia isso, podemos ver que atrás dele surgia o terrível Jason. E então o homem mal terminou de falar e foi literalmente rasgado ao meio pelo facão do assassino. Seu corpo foi dividido na vertical. Ele nem teve tempo de reação para nada. O corpo do rapaz caiu sobre o seu amigo. Assim que viu o que aconteceu com seu companheiro de trabalho, o outro soldado ficou completamente apavorado. De imediato, ele acionou o seu rádio de comunicação e tentou contatar alguém, dizendo que estava em perigo. Como poderia demorar um tempo para que o reforço chegasse, o homem tentou manter a ameaça o mais longe possível. Por isso, ficou atirando para todos os lados da floresta. Junto com isso, ele gritava para que quem seja que fosse, ficasse longe dele. Mas então, ele ouviu um barulho logo atrás dele. Assim que se virou, o Jason lhe deu um soco tão forte que arrancou a cabeça do soldado do resto do seu corpo. A cabeça voou tão forte que literalmente saiu debatendo em diversas árvores até que caiu rolando no chão. Vemos então Jason por completo. Ele está em pé, bem em frente à cabeça toda esmagada do soldado. Ouvimos pelo rádio desse mesmo soldado a base respondendo que os reforços já estavam a caminho e que era para ele ficar escondido. Mal sabem eles que já era tarde demais. Para finalizar, Jason simplesmente pisa na cabeça e termina de explodir ela por completo. A história é cortada e voltamos para o casal que estava na van. Novamente a garota escuta um barulho forte e fica um pouco assustada. O rapaz mais uma vez diz para ela que não deve ser nada demais, que ele escuta sim os barulhos de trovão, mas nada além disso. O cara tenta tranquilizá-la, dizendo que eles estão no meio do nada e que ninguém faria mal algum para eles ali. A garota realmente fica mais de boa em relação aos barulhos que escuta, e eles continuam a se beijar. A história volta então a 2 meses atrás. Vemos um executivo de sua irmã em seu escritório. Ele acabou de receber um telefonema que o irritou muito. Lhe informaram que seu canteiro de obras em Crystal Lake tinha sido completamente destruído, que poucas coisas poderão ser utilizadas ainda. Isso lhe causou um prejuízo financeiro muito grande, por isso toda a revolta do homem. A polícia informa que alguns jovens disseram ter visto um monstro naquele local, mas o executivo não acredita nessa lenda que cerca Crystal Lake sobre um assassino mascarado que busca vingança. Porém, a sua irmã diz que eles deveriam acreditar sim, afinal, o próprio pai deles acreditava nessa história. Eles moravam próximos daquele local e se mudaram quando ainda eram crianças, por conta do temor do pai. Acontece que o rapaz cresceu e se tornou um executivo que estava construindo um empreendimento nas terras deixadas pelo pai. Porém agora, com o canteiro de obras destruído, o prejuízo estava grande e poderia ser que eles fossem à falência. A história volta para os dias atuais. Vemos que finalmente o reforço do exército chegou naquele local onde o Jason tinha matado os soldados. O reforço foi de mais 2 soldados que conseguiram encontrar os corpos de seus companheiros. Um deles ficou completamente assustado ao ver o que sobrou dos homens. Porém, o outro era mais calmo. Ele dizia que bastava ter fé em Deus que nada aconteceria com eles. Ele só não esperava que nesse momento
o Jason apareceria atrás dele e atravessaria sua mão em seu peito, dessa forma, arrancando literalmente o seu coração. Ao ver o que aconteceu com seu parceiro de equipe, o outro soldado avisou imediatamente a base operacional através do seu rádio. Em seguida, jogou uma granada nos pés do Jason. A bomba realmente explodiu e acertou o assassino. Seus superiores, que ele conseguiu neutralizar o alvo. No helicóptero, o reforço estava chegando, e perguntam se ele confirma a morte do Jason, se ele está vendo o corpo. O soldado diz que ainda não, mas que é impossível alguém sobreviver a uma granada. Mas ele estava errado, pois surgiu em sua frente o Jason ainda vivo, mesmo com o fato do seu corpo estar destroçado por conta da explosão. O Jason então vai em direção ao soldado que lhe tacou a granada, lhe arranca a arma de sua mão e com a própria arma bate no homem que tem a barriga estourada, dessa forma morrendo no local. A história volta para o passado mais uma vez e nos explica do porquê ter soldados na floresta. Vemos que a irmã daquele empresário estava conversando com um senhor chamado Blake. Vemos que a mulher está pedindo para o Blake enviar soldados para Crystal Lake para que eles resolvam essa história de assassino. O Blake diz que irá fazer isso, mas será que inventaram uma história por trás, pois os soldados não iriam levar a sério se fosse dito que eles teriam que encontrar um assassino sobrenatural. Enquanto os dois conversavam, o empresário, o irmão da garota, chegou e perguntou o que estava acontecendo. Quando ficou sabendo, ele ficou irritado, afinal ele não acredita nessa história de Jason, para ele isso é apenas uma lenda. Mas a irmã insiste e diz que é necessário que eles façam isso, pois até o pai deles acreditava no Jason. A história volta para o presente. Agora sabemos o porquê dos soldados estarem ali. Acontece que o Jason encontrou mais dois homens agora. Eles dispararam contra o assassino, porém, mesmo após ser brutalmente baleado, o Jason ainda estava de pé e andando em direção a eles. Até que quando se aproximou o bastante de um, ele lhe deu um soco de cima para baixo, bem na cabeça. O soco que literalmente atravessou todo o corpo e saiu pelo cu. O outro soldado foi andando para trás e, como estava de costas, não viu que estava próximo de um parquinho para crianças. Então ele tropeçou e caiu deitado na gangorra. O Jason então simplesmente deu um soco forte no outro lado do brinquedo, dessa forma jogando o homem para cima. A força do ataque foi tão grande que o soldado voou para longe e acabou caindo no carro daquele casal que estava fazendo amor dentro do automóvel. Desesperados, eles saíram do carro. Vemos então que um helicóptero estava chegando no local. Nesse helicóptero estavam o Sr. Blake, o homem responsável por convocar os soldados para aquela missão, e ele estava a mulher, irmã do empresário. Acontece que quando eles se aproximaram do lugar onde o Jason estava, o assassino simplesmente pegou um dos brinquedos daquele parquinho infantil e arremessou em direção ao helicóptero. O brinquedo voou rapidamente e atingiu o piloto, que no caso era o Blake, que acabou morrendo na hora. O helicóptero desceu e acabou enroscando a sua base em uma árvore, mantendo as hélices ligadas. A mulher então se jogou de lá e caiu no lago, onde o Jason estava observando. Ao ver o assassino, ela começou a gritar, dizendo que sempre soube que ele era real. Ela ainda diz que o odeia, pois ele estragou os planos de sua família, e que ninguém ali tinha culpa do que aconteceu com ele durante a sua infância. Enquanto ela se aproximava com um cinto repleto de granadas, o filho de Pamela simplesmente arremessou o seu facão na árvore onde estava o helicóptero. O arremesso foi tão forte que a árvore quebrou, fazendo o helicóptero descer. Como as hélices ainda estavam ligadas, ao descer, o helicóptero acabou matando a mulher ao cortá-la em vários pedaços diferentes. A história volta para o casal que estava no carro. Vemos que eles colocaram suas roupas e estavam indo embora a pé. Eles estavam com medo, mas apesar disso se abraçaram e deram um beijo para se sentirem mais seguros. Porém, nesse instante, o Jason simplesmente cortou a cabeça dos dois ao meio com o seu facão. E assim, acaba a história mais brutal e sanguinária dos quadrinhos do Jason.